Fala galera, Marcão na área, tá? Para comentar com vocês os jogos desse sabadão, que tá recheado de oportunidade, de bons jogos pra gente poder trabalhar, né? Dentro desse final de semana, o sabadão realmente é o que tem a maior quantidade de jogos e de bons jogos e alguns clássicos que eu vou estar comentando aqui pra vocês. Além disso, nós temos, Bundesliga, Championship, Premier League, La Liga e a final da Libertadores junto com o Brasileirão. Eu vou comentar tudo para vocês aqui nesse vídeo, tá? Mas já de antemão, já curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer, tá? E já se inscreve nesse canal porque todos os dias eu vou me comprometer e compartilhar análises com vocês aqui no YouTube do dia seguinte, tá? Então hoje a gente vai estar analisando o sabadão. Você que está assistindo esse vídeo vai ter análise do domingão, da segunda, terça, quarta. Então já se inscreve nesse canal para você não perder nada. Meu intuito é ajudar você a lucrar com o mercado esportivo, a compartilhar minhas análises, uma estratégia, né, para que você tenha também falar um pouco sobre gestão, sobre emocional. Mas aqui eu vou me atentar às análises, tá? No meu Instagram, tá aqui, Marcos Matos Oficial. Você vai poder entrar em contato comigo, conversar comigo, a gente vai poder interagir e eu compartilho também bilhetes, tá? Na minha descrição eu vou deixar tanto meu Instagram quanto meu grupo gratuito, onde eu compartilho muita coisa lá. Sem mais delongas, vou soltar a vinheta pra gente começar com essas análises. Show de bola, voltamos e vamos embora que tem muitos jogos pra gente comentar, tá? Eu vou começar aqui com o campeonato alemão, beleza? Tem algumas oportunidades excelentes pra gente poder trabalhar nesse campeonato alemão. Eu vou começar logo com o time que tá sendo a sensação da Europa, um dos melhores futebol que a gente tá vendo, né, jogado, que a gente tá vendo, podendo visualizar. Realmente muita qualidade a gente tá observando nesse time do Leverkusen, que está numa sequência absurda de vitórias, tá? Olha essa sequência aqui. Deixa eu só ajeitar aqui essa tela agora. Pronto. Tava passando aqui no meu vídeo. E a gente tem uma sequência muito positiva da equipe do Leverkusen, né? De muitos jogos aí em sequência de vitórias. São, mais de 10 jogos sem perder. Na verdade, ainda não perdeu na temporada. O único empate que teve foi contra o Bayern de Munique. Todos os outros jogos foram vitórias. E vitórias marcando pelo menos 2 gols. Vai enfrentar uma equipe que é uma equipe enjoada. Venceu agora recentemente pela Bundesliga, o último jogo, a equipe do Stuttgart, que também é uma das equipes que vem crescendo, que vem conquistando a vitória. O Hoffenheim tem um excelente contra-ataque. Foi assim que ganhou, né, da equipe do Stuttgart. Mas eu confesso que o Stuttgart jogou melhor. O Stuttgart teve mais chances criadas, né? E por isso que eu gosto do líder aqui contra esse Hoffenheim, porque eu vejo a equipe do Leverkusen se defendendo melhor. Lembrando que o Stuttgart estava sem seu principal atacante, goleador, o Girassi. Então o Leverkusen vai completo para esse jogo, poupou até alguns jogadores pela Copa da Alemanha, onde se classificou e o Bayern foi eliminado, né? E vai com tudo para cima desse Hoffenheim para seguir na liderança. Sabe que não pode vacilar, principalmente porque logo atrás está o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique nessa rodada vai ter o confronto clássico contra o Borussia Dortmund, um jogo muito complicado para o Bayern de Munique fora de casa. Então o Leverkusen vai fazer de tudo para conquistar essa pontuação. Gosto muito desse empate ou Leverkusen, né, a dupla hipótese. Não gosto de atuar na vitória seca, por mais que eu acredite, tá? E outra opção que eu gosto bastante é o over 1,5. Isso tem acontecido muito nos jogos do Leverkusen e também nos jogos do Hoffenheim quando enfrenta equipes ali maiores, né? Pela Bundesliga a gente pode ver que todos os jogos pela Bundesliga, que foi pela Copa da Alemanha, tá? Mas todos os jogos pela Bundesliga saiu pelo menos 2 gols. A mesma coisa com a equipe do Leverkusen, né? Marcando aí pelo menos 2 gols. Então eu gosto dessa opção, tá? Outro jogo também muito interessante aqui, que eu gosto também do acima de 1,5, é da equipe do Mainz contra a equipe do Leipzig, tá? O Leipzig também buscando essas primeiras colocações, vagas para a Champions League. Eu vejo o Leipzig como favorito, mas o Leipzig está oscilando muito na temporada, então eu gosto de levar esse jogo pro ao vivo, tá? Para trabalhar no ao vivo, pegar uma cotação melhor. Tanto a vitória do Leipzig quanto também o mercado de gols, mas é uma boa opção também um acima de 1,5. E esse jogo do Dortmund contra a equipe do Bayern de Munique na Bundesliga é um jogo que eu gosto de atuar. E atuar em um mercado que vem acontecido muito padrão. Mas vamos primeiro observar aqui alguns cenários. Primeiro cenário, o Bayern de Munique está sofrendo muito com os contra-ataques. Demais, demais, demais. Né? Parece até que alguns jogadores também não estão gostando muito do comando do Tuchel, né? Por exemplo, o Kimmich, que já saiu várias notícias
que ele brigou com o Tuchel, que ele estava querendo sair do Bayern, e eu acredito que isso está afetando um pouco mais o elenco. O elenco não está se adaptando tão bem ao Tuchel, por mais que ele tenha um bom tempo aí, por mais que venha conseguindo uma boa sequência de vitórias. Outro fator muito importante, como eu falei anteriormente, o Bayern de Munique foi eliminado da Copa da Alemanha por um time da terceira divisão. Então, existe uma pressão muito grande para cima do Bayern de Munique, tá? Uma pressão muito grande mesmo. Então, vai com tudo para cima do Borussia Dortmund para poder dar uma resposta para o seu torcedor justamente no clássico. Consequentemente, vai fornecer muitos contra-ataques. E um padrão que tem acontecido, se você observar aqui os últimos jogos do Borussia, ele vem marcando gols em todos os jogos. A mesma coisa o Bayern de Munique. E algo que tem acontecido nos jogos entre eles, né, se a gente pegar aqui de 2021 para cá, em todos os confrontos entre eles, ambos os times marcaram gols, né? Na verdade, se eu pegar os últimos 8 confrontos entre eles, ambos os times marcaram gols. Então dá pra gente fazer uma duplinha muito interessante aqui na Bundesliga. Tá vindo aqui pra Bet, ó, pra poder mostrar pra vocês. Tá aqui o jogo do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique, tá? Então dá pra gente aproveitar aqui esse ambos marca, pagando 1,36. Inclusive eu peguei uma cotação até melhor, peguei 1,40. Tá? Mandei lá no clube dos 5%. E dá pra gente aproveitar também, junto com esse empate ou Leverkusen, ou acima de 1,5, ou você pode criar uma aposta com os dois resultados, né? Já que tá pagando 1,16 aqui, você pode estar utilizando só esse, ou você pode utilizar o over 1,5 junto com o empate ou Leverkusen, criando a aposta aqui, tá? Só você vir criar aposta, ó, tá vendo? Criar aposta, aí você vem, ó, dupla hipótese. Você vai selecionar aqui o Leverkusen ou empate, tá? Empate ou Leverkusen. E depois você vem e adiciona um acima de 1,5. Vai ficar uma cotação excelente para esse jogo aqui, tá? É a minha aposta da Bundesliga. Então fica bem interessante para você também, beleza? Antes de vir aqui para a Libertadores, vou deixar a Libertadores para o final, tá, galera? Eu vou falar logo do Campeonato Brasileiro. Só me agrada um jogo aqui do Campeonato Brasileiro para atuar no pré-jogo, tá? Que é o jogo do América contra o Atlético. Por quê? Primeiro, é um clássico. Tá? É um jogo onde nenhuma das equipes, obviamente, quer perder, beleza? E é um jogo onde é um desesperado, o último colocado, o Lanterna, o América, tá indo com tudo para cima dos seus adversários, com tudo mesmo, desesperado, galera. Então, na maioria dos jogos eles têm conseguido fazer gols, mas na maioria, a grande maioria dos jogos eles têm sofrido gols, tá? Por conta da fragilidade defensiva ser gigantesca da equipe do América. Já o Atlético Mineiro está vivendo uma fase defensiva excelente e é o melhor time do segundo turno. Eu gosto de atuar no over 1,5, tá? Essa odds do over 1,5 ou até mesmo over 2. Você pode estar pensando também nessa opção que também é bem interessante. O over 1,5 tá pagando aqui 1,30, né? Por volta de 1,30, 1,29. Você pode estar utilizando em alguma dupla que você for fazer. Mas é interessante também esse over 2, né? Onde se sair 2 gols apenas, devolve a sua aposta. Se sair 3 gols, pagamento completo, tá? Tá pagando 1,50, eu vejo um odds bem interessante pelo desespero que a equipe do América tá vivendo, e não é um time ruim, é um time que produz muito bem ofensivamente, mas defensivamente acaba falhando bastante, muito pelo seu desespero, tá? O Palmeiras deve vir embalado nesse jogo depois da grande virada para cima do Botafogo, mas eu prefiro atuar no ao vivo porque vai enfrentar uma equipe também muito qualificada que é o Atlético Paranaense buscando vaga na Libertadores. Acredito no ao vivo a gente vai ter muitas oportunidades, assim como também no jogo do Grêmio e Bahia. Por isso que é interessante você estar aqui no meu grupo gratuito, porque lá eu vou estar compartilhando várias análises no ao vivo para vocês, tá? Inclusive nesse sabadão eu vou dar como se você estivesse no clube, onde eu envio todas as minhas entradas, seja no pré-jogo ou no ao vivo. Então vale muito a pena você estar aqui no grupo gratuito que eu vou deixar na descrição, tá? Na Espanha, eu gosto de um jogo aqui, eu quero destacar para vocês esse jogo da Real Sociedade contra a equipe do Barcelona, tá? Eu vejo um jogo muito interessante para a gente poder atuar, mas não é um jogo interessante para a gente atuar nem em vitória, tá? Nem no mercado de gols. Porque para mim esse jogo, a equipe do Sociedade se defende muito bem. Quando joga dentro de casa, está num retrospecto muito positivo, 10 jogos aí sem derrota, sem perder, tá? São vitórias e empates, e a maioria dos jogos vitórias, e vitórias contra times importantíssimos, tá? Como por exemplo aqui, ó, empatou, cadê aqui? A vitória contra o Atlético Bilbao, essa vitória me chamou muita atenção. Empatou contra a Inter de Milão, mas foi um empate onde a Inter conseguiu o gol no finalzinho do jogo, mas foi um jogo onde a Real Sociedade dominou por completo.
Então, assim, o time da Real Sociedade vem jogando muito bem, muito bem. Mas se a gente olhar o retrospecto recente, o Barcelona tem vencido jogos, mesmo na casa da Real Sociedade, tá? Tem conseguido vencer os jogos. O que é que eu gosto aqui, que eu já falei que eu não gosto de atuar no mercado nem de resultado, nem de gols. Por mais que os jogos do Barcelona tenham sido jogos com gols. A equipe da Sociedade, quando enfrenta Barcelona, Real Madrid, até o próprio Atlético de Madrid, eles costumam se fechar completamente e jogar no contra-ataque, jogar por uma bola. E algo que tem acontecido muito nos jogos entre Sociedade e Barcelona é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. A média de cantos da equipe do Barcelona está sendo maior, tá? O Barcelona tem finalizado seus jogos contra a Real Sociedade com mais cantos. Por exemplo, aqui, ó, no último jogo que eles se enfrentaram, 8-2 para a equipe do Barcelona. Pegar aqui, ó, pela Copa do Rei, tá? O Barcelona venceu por 1-0. Ó, mostrar aqui para você. Teve uma expulsão aqui da Sociedade também. Ó, 9-3. Vou pegar outros jogos, só para poder mostrar para vocês, ó. Esse aqui foi 4-1 para o Barcelona. Vamos ver. Perceba que já foram 2 jogos que o Barcelona teve mais cantos, tá? Já foram 2 jogos. Ó, esse aqui, ó. 6-3, o Barcelona venceu por 4-1. Ó, vou pegar mais um jogo. 1-0, o Barcelona venceu o jogo. Ó, só para mostrar para vocês, ó. Ó. Aqui terminou 5-3, o Barcelona perdeu. Ou seja, dos últimos jogos que eu estou mostrando para vocês, tá? Vou pegar mais um para a gente fechar só 5 jogos aqui, tá? E foi um jogo de 2021. Esse ano o Barcelona está muito mais ofensivo, ó. 5-3. Então, assim, é um jogo onde o Barcelona, dos últimos 5 jogos, em 4 teve mais cantos. O Barcelona vai com tudo para cima da Sociedade para dar uma resposta depois de ter perdido o Clássico. Nesse jogo vai ter a volta do Lewandowski, do Rafinha, ou seja, a gente tem João Félix de um lado, Rafinha do outro, né? Junto com o Baldé, que é um lateral que apoia bastante o ataque, trabalha muito pelas laterais do campo, principalmente quando tem o Lewandowski em campo. Então acaba se tornando um jogo para o Barcelona ter mais cantos e, além disso, o Barcelona tem uma média muito alta. Trazendo aqui para a Bet, para o campeonato, para a La Liga, para mostrar para vocês esse jogo do Barcelona. Deixa eu pesquisar aqui que ainda não está aparecendo ali. Só a opção que eu quero trabalhar com vocês nesse jogo, tá? Ó, Barcelona contra a Real Sociedade, aqui. Essa é a opção que eu quero trabalhar com vocês. Você vem aqui em escanteios, tá? Escanteios. E ó, aposta comparativa. Para o Barcelona ter mais cantos do que a Real Sociedade, está pagando 1,83. Eu acho uma excelente cotação aí para a gente atuar nessa aposta, tá? Uma excelente cotação mesmo, beleza? Então fiquem de olho nesse jogo. Trazendo aqui, galera, para a Premier League. Na Premier League, outro padrão em relação aos escanteios que eu recomendo vocês ficarem de olho é a situação aqui do Burnley. O que acontece nesse jogo do Burnley contra o Crystal Palace? O Crystal Palace, quando joga fora de casa, eles costumam dar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque. Foi assim que eles conseguem resultados fora de casa. E a maioria dos resultados que eles vêm conseguindo é realmente dentro de casa, tá? Já a equipe do Burnley vem numa situação muito ruim, né? É inúmeras derrotas consecutivas dentro de casa. Olha a quantidade, são 5 derrotas consecutivas dentro de casa. Então, assim, o que é que dá para perceber na Premier League? Que os times que vêm da Championship não tá tendo a mínima chance. A mínima chance não tá tendo. Sheffield tá passando sufoco, Burnley tá passando sufoco, o Luton tá passando sufoco. Então, para se manter na Premier League, realmente está muito complicado para essas equipes, tá? O Burnley tem saído, às vezes, em alguns jogos, na frente até do resultado, mas acaba sempre sofrendo gols. Então, é bom ficar de olho nesse mercado do over 1,5, tá? Mas só pega o over 1,5 caso a equipe do Burnley saia perdendo, tá? Porque eles se lançam para frente e acaba oferecendo um contra-ataque. Então, caso a Crystal Palace no primeiro tempo faça um gol, vocês podem ficar de olho nesse over 1,5, que é bem interessante para a equipe do Burnley. Mas eu gosto também da opção do Burnley ter mais cantos nesse jogo, porque na maioria dos jogos eles estão atrás do placar e eles atacam muito pelas laterais do campo. Então, fica de olho nesse jogo, tá? É o jogo que mais me passa confiança, porque o United tá mal. Aqui o Brentford também é um time que oscila bastante, o West Ham vem muito bem, tá? O Brighton vai enfrentar o Everton dentro de casa é um adversário muito enjoado, então vejo o jogo muito complicado. O City é um jogo que você pode estar atuando aí em alguma dupla, né, em alguma múltipla que você for fazer. Eu recomendo no máximo uma dupla, mas que isso eu já acho muito arriscado, tá? Então você pode atuar na vitória do City, no over 1,5, que é muito interessante também. Esse jogo do Sheffield e o Wolves
Também é um jogo que o Wolves oscila bastante, né? Eu iria aqui de uma vitória ou empate anula para a equipe do Wolves, mas é uma equipe, como eu falei, oscila bastante. E Newcastle e Arsenal, na minha opinião, é um jogo 50-50. Qualquer um dos dois pode vencer esse jogo. Então, recomendo ficar de fora, tá? Um padrão que eu também tenho, muito interessante no campeonato holandês, é para sair gol no primeiro tempo e acima de 1,5 nos jogos do PSV e o Feyenoord. Para você ter ideia, dos últimos 6 jogos, 6 apostas que eu fiz nas rodadas do holandês, na verdade, nas últimas... Isso, 6. Bateram 5 vezes, eu ganhei o bilhete com essa duplinha, né, do Feyenoord e do PSV, ambos saindo gol no primeiro tempo e 2 gols no jogo, tá? Ou seja, 1 gol no primeiro tempo e over 1,5 na partida, no jogo inteiro. E essa duplinha que eu sempre faço na rodada do holandês, em 5 ocasiões bateram, em apenas uma não bateu porque não saiu o gol no primeiro tempo aqui no jogo do PSV. Mas eu acredito que isso deva se repetir, até porque está enfrentando equipes de um nível muito inferior mesmo. E para a gente finalizar, eu gosto aqui da vitória do Fenerbahçe, tá? O Galatasaray venceu hoje na sexta-feira que eu tô gravando esse vídeo. O Galatasaray venceu, assumiu a liderança, né? Assumiu a liderança provisoriamente. E isso vai jogar uma pressão muito grande para a equipe do Fenerbahçe para poder vencer a partida. E eles já estão com 10 jogos e 10 vitórias. O Galatasaray só empatou um jogo e venceu 10, né? Então, assim, campanhas absurdas, tá? Por mais que o Trabi, né, que é um adversário muito complicado, é um clássico aqui contra o Fenerbahçe, seja um jogo muito duro, né? Por ser um clássico, por ser uma equipe também muito tradicional na Turquia, eu vejo o time do Fenerbahçe muito superior, né? O Galatasaray também é muito superior em relação às outras equipes, inclusive venceu o Kasimpasa, que estava jogando, atuando muito bem. Então eu vejo assim o elenco desse ano dessas duas equipes muito à frente das outras equipes do Campeonato Turco. Então é muito favorito aqui ambos para brigar, né, pela liderança. Então uma disputa muito bonita entre Galatasaray e Fenerbahçe, disputando rodada a rodada. Tá pagando 1,40 para a equipe do Fenerbahçe, na minha opinião, uma cotação excelente para a gente poder atuar, tá? Esses são os melhores jogos para a gente atuar no ao vivo. Como eu falei anteriormente, aqui na descrição eu vou deixar meu grupo gratuito, onde eu vou estar compartilhando entradas no ao vivo para vocês, tá? Então, só clicar aqui no link e vamos embora. Lembrando que meu Instagram, @MarcosMatosOficial, não deixa de seguir de jeito nenhum, que lá eu compartilho muitas dicas, análises todos os dias. Meu story, sem sombra nenhuma, sem sombra de dúvidas nenhuma, é um dos melhores em relação às apostas esportivas, porque eu entrego muitas análises e dicas sobre o mercado. Tamo junto e vamos ser lucrativos nesse sabadão.